É verdade que tem um cara que venceu a Copa e não lembra? E que ninguém foi assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo? E nessa foto do Cruyff aqui, pausa a tela e percebe se você consegue ver algum erro. Hoje a gente vai cair de cabeça em mais curiosidades e bizarrices da história das Copas, incluindo essas três e mais algumas, então vem comigo. Agora pra Copa de 2026, vocês sabem que deu muita polêmica em torno dos preços dos ingressos, que estão tudo o olho da cara e o pessoal compra pra revender ainda mais caro depois, tá assim horrível. Mas o curioso é que na primeira Copa do Mundo, o valor do ingresso era praticamente de graça e mesmo assim ninguém quis ir ver o jogo, cara. Pois é, lá pra Copa de 1930 no Uruguai é difícil encontrar uma fonte que crave com bastante precisão, mas aparentemente cerca de apenas 1000 pessoas foram ao estádio ver o jogo de estreia. É incrível porque a Copa do Mundo tomou proporções gigantescas pelo mundo inteiro, né? Mas nem sempre foi assim. Lá no começo, não só muitas seleções não queriam participar, como o primeiro jogo o pessoal não tava muito ligando não. Com detalhe, tá? Não tinha transmissão pela TV. Então esses 1000 que foram no estádio foram os únicos que assistiram esse jogo até hoje, amigo. E tem mais, também foi nessa Copa que foi registrado o menor público da história das Copas. Cerca de 300 pessoas foram assistir Romênia e Peru. Cara, eu sei que era 1930, né? E eu sei que nem Romênia, nem Peru são tão grandes assim pra atrair um grande público, mas a gente tá falando de Copa do Mundo. É insano pensar que hoje muitas partidas de um nível bem mais baixo conseguem um público maior, né? Esses dias o meu Avaí foi visitar a Tombense pela gloriosa Copa Sul-Sudeste usando o time Sub-20 e a gente teve quase 500 ingressos vendidos pra partida, né? Quase o dobro do que Romênia e Peru. E o pior é que os ingressos não eram caros, tá? A gente foi pesquisar e aparentemente naquela época eles custavam cerca de 20 centavos de peso no Uruguai. Vocês sabem que o Eurofut é jornalismo investigativo, então a gente foi atrás pra tentar saber quanto que isso representava. E aparentemente na época o salário médio de um trabalhador no Uruguai era coisa de 80 pesos. Então pagar 20 centavos naquela época era mais ou menos o equivalente a pagar R$9 no ingresso de Copa do Mundo no Brasil em 2026. Outra coisa que não dá pra imaginar, mas que aconteceu nessa Copa é o seguinte, né? O árbitro chegou, apitou o fim da partida, tranquilo, os jogadores começam a sair, vão pro vestiário, e aí o árbitro olha pro relógio e fala: "Ei, pera aí, rapaziada, faltavam 6 minutos ainda, volta todo mundo." Foi num jogo entre Argentina e França pela fase de grupos, e já no fim do jogo os argentinos abrem o placar. Nisso o jogo recomeça e quando a França ia atacar ali pra tentar empatar, o árbitro brasileiro Almeida Rego acaba então encerrando o jogo. Fim de papo, só que faltavam 6 minutos, amigo. Eram só 6 minutos. Cara, deu uma baita confusão, né? E o fato é que a torcida invadiu o gramado, a polícia teve que entrar em campo pra tirar os torcedores e diz a lenda que foram buscar jogadores que já estavam no vestiário pelados, tomando banho. E aí os caras voltaram pro gramado, o juiz apitou e o jogo recomeçou. E não adiantou absolutamente nada, porque continuou o mesmo placar, 1-0. Então era melhor ter deixado os caras tomar banho mesmo. O que também não dá pra imaginar hoje em dia, mas aconteceu no passado e foi um caso muito legal, é de um jogador com deficiência que fez história na Copa do Mundo. O Héctor Castro foi um jogador de futebol uruguaio que teve uma infância difícil, né? Nascendo na pobreza e precisando trabalhar quando ainda era criança. E assim, com 13 anos de idade, ele sofreu um acidente e acabou perdendo uma parte do braço numa serra elétrica. Ele não só se recuperou, como continuou jogando bola, eventualmente virando jogador profissional, mesmo com parte do braço amputado, e atuando até no gigantesco Nacional do Uruguai. Só aí já seria uma baita história, só que ela fica melhor, tá? Primeiro que ele recebeu um apelido de Divino Manco, e segundo que ele foi convocado para a seleção do Uruguai. Com o Uruguai, ele venceu as Olimpíadas de 1928, numa época que não tinha Copa do Mundo ainda, então o futebol nas Olimpíadas era o máximo que tu poderia conquistar em termos de seleções. E na primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, ele marca o primeiro gol da história da seleção uruguaia em Copas e também faz o gol definitivo que fecha o placar na final contra a Argentina. O homem ainda ganharia mais títulos jogando, né? E depois mais troféus ainda como treinador. Vencer a Copa do Mundo não é pra qualquer um, mas pra esse camarada aí realmente
Não tinha nada que pudesse pará-lo, né? Agora tu imagina se ele vai lá, destrói na Copa e quando ele volta pro clube dele, é mandado embora. Pois algo assim aconteceu também, tá? A Copa de 2002 foi só sorriso pro Brasil, que foi penta, mas ela foi marcada por muita polêmica, principalmente envolvendo os jogos da Coreia do Sul. E foi justamente entre o jogo entre Itália e Coreia que a gente teve uma das maiores polêmicas dessa edição. O jogo tava empatado em 1 a 1, tava na prorrogação, quando o Totti invadiu a área, recebeu uma entrada possivelmente faltosa por ali, né? E aí levantou pedindo pênalti. Os italianos queriam a bola na marca da Cal, enquanto os sul-coreanos disseram que não era nada e o juizão não deu a penalidade. Só que é mais do que isso. Ele deu o segundo amarelo ao Totti por causa de simulação e expulsou o homem de campo. Uma doideira completa porque assim, vocês sabem que eu adoro quando um desses piscineiros é punido por se jogar no campo sem nenhum contato ou com um contato mínimo, né? Mas nesse caso, sendo pênalti ou não, tá claro que teve algum contato no Totti ali. Ele não se jogou no chão de propósito. Mesmo que não seja pênalti, ele caiu no chão, né? Então é um caso bem diferente, não é uma simulação grotesca. Mas mesmo assim o juiz foi lá e expulsou. E agora a Itália com 1 a menos viu o An Jung-hwan da Coreia meter um gol no finalzinho e eliminar então os italianos da competição. E o que isso tem a ver com esse vídeo, já que é um lance polêmico, não necessariamente curioso ou bizarro, né? A bizarrice vem agora, porque esse An aí coreano, ele era justamente jogador do Perugia da Itália. E esse gol salvador pra Coreia do Sul, mas que eliminou e humilhou a Itália, deixou o dono do Perugia, que era italiano, né, completamente inconformado. Aí o que o cara fez? Como um bom adulto racional e maduro, resolveu rescindir o contrato do jogador coreano, cara, dizendo que ele nunca mais vai pisar em Perugia. E o pior de tudo, ele disse tipo, não, pelo Perugia esse cara nunca jogou bem, aí vai lá e joga bem só contra a Itália, pô. Segundo ele, isso seria uma afronta contra o orgulho italiano. E que ele não iria continuar pagando o salário de alguém que estragou o futebol da Itália. Esse dono do Perugia aí provavelmente ganha o troféu de ouro, né? Primeiro lugar no ranking de piores perdedores da história. E o An Jung-hwan, que tava só querendo dar alegria pro seu povo, acabou sofrendo nessa aí, né? Mas tá tranquilo porque aparentemente o An, hoje em dia, é um cara super famoso na Coreia do Sul, sendo comentarista de futebol e comediante, tá? Enquanto o dono do Perugia lá ficou indignado na época que a Itália caiu da Copa, imagina o que ele não acharia de ver a Itália ficando de fora de 3 Copas seguidas agora, né, meu amigo? Agora você imagina ir pra Copa, ganhar a Copa e não se lembrar de ter ganhado a Copa. Essa é a história do Christoph Kramer, um volante alemão bastante promissor lá no Borussia Mönchengladbach em 2014, que foi convocado para jogar a Copa do Mundo. Ele tinha pouco tempo de seleção e assim foi reserva na campanha da Alemanha, jogando só uns minutinhos contra a Argélia, entrou em campo rapidinho contra a França, não atuou no 7 a 1, por exemplo. Acontece que quando chegou a final da Alemanha contra a Argentina, o titular da meiuca alemã, o Sami Khedira, se lesionou no aquecimento. E assim, de última hora, que a vaga de titular numa final de Copa do Mundo caiu nos colos do Kramer. Um momento histórico ali, um sonho, né? Só que com 16 minutos do primeiro tempo, ele bateu a cabeça num lance bem feio e ficou todo esquisito ali no chão, meio grog, né? Só que levantou e voltou a jogar. Porém, no minuto 31, ele não aguenta mais e sai de campo, substituído porque aparentemente continuou grog e não lembrava de nada. E aí, como a gente sabe muito bem, o Higuaín perdeu o gol, o Götze marcou na prorrogação e a Alemanha foi campeã. Mas a gente sabe, né? Eu e vocês aqui. O Kramer, aparentemente, não. Onde é que eu tô? Porque ele simplesmente disse que não lembra de nada. Supostamente, quando ele foi sair do campo, ele chegou a perguntar pro árbitro se aquilo era a final da Copa, porque ele não sabia. E mais tarde ele declarou: não me lembro de absolutamente nada do primeiro tempo. Depois pensei que tinha saído do jogo imediatamente depois de entrar. Não sei como cheguei no vestiário, não me lembro de nada. O jogo começa na minha cabeça a partir da segunda etapa. O mais curioso é que a Copa do Mundo foi o único título da carreira do Kramer. E ele simplesmente não lembra de ter jogado a final. Não lembrar da vitória é triste, né? Mas queria eu não lembrar de outro jogo que a Alemanha fez nessa Copa do Mundo aí. Antes de encerrar o vídeo, vamos colocar de novo aquela foto do Cruyff na tela, né, pra saber se vocês perceberam o erro aí. Ele é bem sutil, então se você não conhece essa história não deve ter percebido. Mas basicamente a camisa do Cruyff tinha apenas 2 listras na manga, enquanto todos os outros jogadores da Holanda tinham 3 listras.
E isso aí é uma polêmica envolvendo marcas e patrocínio. Isso porque essa camisa foi feita pela Adidas, conhecida justamente pelas suas 3 listras, né? Uma marca registrada deles e que naturalmente fazia parte da camisa dos jogadores na manga, naquela Copa de 74. Só que o Cruyff era individualmente patrocinado pela Puma e aí acabou ficando no meio de um impasse, já que por conta da rivalidade entre as marcas, a Puma aparentemente ameaçou de deixar de patrocinar o Cruyff caso ele entrasse em campo com as 3 listras da Adidas. Enquanto a Adidas também não gostou da história e ameaçou cancelar a parceria que eles tinham com a seleção da Holanda. Solução, o Cruyff entrou em campo então com apenas 2 listras. Algumas fontes dizem que ele literalmente arrancou uma das listras da camisa, outros dizem que foi uma camisa feita especialmente para ele, mas no final das contas as 2 marcas ficaram contentes e talvez meio que deu sorte porque aquela laranja mecânica foi para a final da Copa e apesar de ter sido vice, ficou marcada como uma das grandes seleções da história desse torneio. Agora vamos combinar, se ninguém falasse nada, provavelmente ninguém ia nem perceber de 2 ou 3 listras, ainda mais naquela época que não tinha polêmica de Twitter pra qualquer coisa. Porém, com essa rixa entre as marcas ali, surgiu uma polêmica verdadeira e a gente tá falando desse caso 50 anos depois do torneio, então talvez tenha sido a melhor publicidade para as marcas que elas poderiam ter pedido. E por falar em Cruyff, queria convidar vocês a terminar esse vídeo e ir lá direto nesse aqui, assistir um especialíssimo que a gente fez, contando a carreira dele inteirinha, desde o começo até o seu falecimento. Vale muito a pena assistir.